As formas de produzir energia elétrica são inúmeras. Depois da sua chegada, lá no século XIX, a vida na Terra mudou radicalmente. Em função da preocupação com o meio ambiente, surgem as energias renováveis, obtidas de fontes naturais, capazes de se regenerarem e, portanto, inesgotáveis. São as alternativas energéticas do século XXI. Essas novas fontes de energia são o tema do nosso programa de hoje. O Universidade Aberta está começando. Hoje vamos conhecer os objetivos do projeto de extensão Green Energy, que desenvolve trabalho relacionado à energia sustentável. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo. Que tal produzir você mesmo a energia consumida na sua casa? Se a fonte for limpa e renovável como o sol, é possível que você tenha excelentes descontos ou mesmo deixe de pagar a conta de luz. Isso já é possível no Brasil desde 2012, quando a ANEEL regulamentou as regras da microgeração distribuída de energia. Na casa do Fernandes, o sol é muito bem-vindo. Há pouco tempo, o astro-rei virou o melhor amigo. Nós sabemos que durante o consumo de energia que a gente está tendo diariamente, a gente está contribuindo para a poluição, porque tem muita energia que é gerada de forma que polui, né? Como essas termoelétricas. E no momento que eu vou gerar a minha energia, eu vou estar deixando de poluir, né? Então eu tenho aquela tranquilidade de estar contribuindo para a saúde do planeta. Ele calculou, recupera o investimento em 6 anos e a mini usina vai durar 25 anos. Mas nota que ele começa a se pagar no dia em que você ligar ele. Na primeira hora que você ligou, ele está gerando economia para ti, né? E você já está utilizando uma energia limpa sem poluir o meio ambiente, né? Agora ele só usa a energia da concessionária à noite. Toda a eletricidade consumida durante o dia vem do sol. É tanta energia gerada que parte vai para a rua. Essa energia que tu está gerando, tu vai consumindo ela e o excedente você vai mandar para a rede da concessionária e aí isso vai gerar créditos, né, para a tua residência ou para a tua empresa, que isso depois vai vir como desconto na tua conta de energia elétrica. Faz pouco tempo que o Fernandes instalou esse sistema em casa e já deu para perceber a diferença no valor da conta. Praticamente você elimina, não 100% da tua conta de energia elétrica, da tua conta de luz, mas de 90% a 95% você consegue compensar através dessa geração de energia limpa. A ANEEL, este ano, anunciou medidas importantes para o mercado solar. O prazo para que as distribuidoras de energia liguem os microgeradores à rede caiu de 82 para 34 dias. Um problema enfrentado é a cobrança de ICMS de quem gera energia solar em casa ou no trabalho. Isso ocorre em 12 estados. Os outros 14 e o Distrito Federal já criaram compensações para estimular a geração alternativa. Eles não cobram ICMS de energia excedente, gerada a partir do telhado solar. Essas regiões abrigam 75% da população brasileira. A ANAEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, estima que até 2024 os telhados do Brasil vão estar produzindo mais energia do que as usinas nucleares de Angra 1 e 2 juntas. Em dezembro de 2014, eram 431 usinas assim. O número chegou a mais de 7.000 em dezembro do ano passado. Os estados com maior quantidade são Minas Gerais, Rio de Janeiro e aqui no Rio Grande do Sul. Bom para o planeta, bom para o seu bolso também, né? Para conversar conosco sobre o projeto, está comigo no estúdio o professor do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade de Engenharia e Arquitetura, João Michel Lewandowski. Tudo bom, João? Tudo bem. João, conta um pouquinho para nós de onde surge a ideia, o impulso inicial que vai dar origem ao projeto. Bom, o projeto iniciou em 2016, quando alguns professores da engenharia notaram que as energias renováveis estavam começando a crescer no mercado.
Mas a população e a comunidade não têm conhecimento sobre o que fazer ou como instalar, ou até mesmo quem eles devem procurar para que esse tipo de energia seja então utilizada, já que o mercado está respondendo muito bem quanto a esse tipo de utilização. Professor, o que são energias renováveis? Bom, basicamente a energia renovável é aquela classificada como a fonte de energia sendo utilizada que não se esgota. Então, por exemplo, a energia do sol, ela está sempre presente, mesmo que a gente tenha um tempo nublado. Ou, um outro exemplo, a própria energia hidráulica, de hidrelétricas, que através da chuva que formam os lagos são reutilizados. Isso que caracteriza uma energia renovável. Bom, a gente sempre teve acesso a esse tipo de energia. A energia que está na nossa casa é uma energia que vem das hidrelétricas, por exemplo. Exato. O que distingue essa energia de hoje a gente falar popularmente, energias renováveis? O que mudou? Basicamente, a energia hidrelétrica, né, a energia provinda desse tipo de usina, ela degrada o meio ambiente por causa do desmatamento Quer dizer, o lago... ela se renova, mas ela degrada o meio ambiente. Exatamente. Então, ela foi desconsiderada, digamos, em partes. Por quê? Porque apesar de ela ser renovável, ela se renova através das chuvas, ela degrada muito o meio ambiente. Enquanto, por exemplo, a energia solar e a energia do vento, apesar de também ter impactos ambientais, são muito reduzidos. O que acarreta na dificuldade de instalação ainda é um pouco o custo de aquisição desse tipo de energia. E como é que essa energia renovável pode se concretizar dentro da minha casa? Bom, normalmente o que acontece é realizado, né, um projeto onde é feito um estudo, por exemplo, de local onde ele pode ser instalado, que tipo de energia você está utilizando. Por exemplo, nas residências normalmente se usa uma energia provinda do tipo monofásica, né, mas em algumas residências maiores já são trifásicas. Dentro, né, desse estudo, então, é colocado o tipo de energia que você tem, qual é o consumo que você tem, e aí, então, é feito um balanço para saber, realmente vale a pena você colocar, não vale a pena você colocar, né? Hoje, por exemplo, você tem uma ideia, na instalação de usinas solares na própria casa das pessoas, está demorando em torno de 5 anos para você ter um retorno. Mas a vida útil desse tipo de placa é de 20, então já está se tornando compensável. Seriam aquelas coisas que a gente coloca no telhado, Exato. aquelas placas que absorvem a luz Exato. do sol e convertem em energia dentro da casa. Exato, tem que ter um certo cuidado porque existe muita energia solar que faz o quê? Faz o aquecimento da água. Não é a mesma coisa. Né? O que aquece a água também é chamado de energia solar, só que é só utilizado para tomar banho ou para usar em outras coisas. Né? Enquanto a placa solar que gera energia, ela vai então ser, digamos assim, ela vai retirar aquele consumo que você tinha anteriormente com a concessionária e vai te disponibilizar energia durante o dia. Para toda a tua casa? Para toda a casa, Lâmpadas, eletrodomésticos? Normalmente toda a casa é englobada e até é colocado um pouco a mais para quê? Para gerar, por exemplo, uma sobra, porque à noite não tem como gerar, né? Então, justamente por isso que é colocado no projeto um pouco a mais para que você tenha possibilidades de reutilizar. E para isso tem que ter um projeto junto à concessionária. Hoje já temos normas vigentes que facilitam isso. Inclusive linhas de crédito que estão facilitando também essa Ou seja, demanda. é um acordo que se faz, a concessionária sabe que tu vai passar Exato. a usar essa energia na tua casa. Ela precisa saber porque você está gerando energia. É como se você fosse uma geradora. Se tu gerar algum excedente, ele vai para a rede ou ele fica contigo? Ele vai para a rede e ele vai te gerar créditos. E esse crédito pode ser utilizado durante a noite, zerando, digamos assim, né, entre aspas, essa conta de energia no final do mês. Se eventualmente tu não tem esse crédito, tu não vai ficar sem luz, tu vai puxar a luz da rede. Exato. Hoje é classificada em duas maneiras. A fonte de energia que é utilizada on-grid, que é chamada energia ela é gerada junto com a rede, ou seja, então, tudo aquilo que é excedente da minha casa, por exemplo, vou trabalhar e desligo tudo, né? Deixo geladeira, etc. A gente sabe que não vai ter o consumo total da casa. Toda essa energia excedente é jogada na rede para um vizinho, por exemplo, utilizar ou para alguma outra pessoa. No final da tarde, quando eu utilizar essa energia e não tiver mais a luz solar incidente, eu vou utilizar esse crédito que eu gerei, então, com a concessionária. E professor, nós estamos falando de instalar uma pequena usina nas casas. Exatamente. Né? O custo disso é muito alto? Olha, para falar a verdade, ainda é um custo alto, né? Você vê que normalmente dura 5 anos para a gente ter uma compensação total, né? Mas, se você for ver a vida útil que tem esse equipamento, ela é totalmente favorável. Quantos anos é a vida útil? 20 anos mais ou menos.
Depende muito do tipo de placa. Hoje temos empresas brasileiras que estão construindo esse tipo de placa e estão dando essa vida útil. As placas que eram provindas do exterior tinham um pouco menos de duração. Então já está se tornando viável isso. No entanto, que muitas pessoas já estão instalando, inclusive empresas. E assim, se eu já tenho uma casa, né? Minha casa é antiga e eu quero instalar a usina nela, é possível ou isso está sendo mais frequentemente instalado em novas construções? Novas construções pelo motivo que normalmente os telhados não são projetados para essa carga. O peso da placa ela é incidente em cima do telhado e pode ocasionar acidentes. Então, normalmente quando você tem uma casa já construída há algum tempo, é feito um pedido de um avaliador que vai verificar se o teu telhado tem condições de receber esse tipo de energia. Bom, o assunto está super interessante, tenho certeza que você, assim como eu, está curioso para saber um pouco mais, mas nós temos que fazer um rápido intervalo, voltamos já já. Para mim o projeto é muito importante, principalmente nesses últimos anos ali, em que está se investindo muito nas energias renováveis. Então, no nosso grupo Green Energy, a gente estuda principalmente isso, que são a energia eólica e a energia solar, desenvolvendo protótipos e projetos. Como estudante, eu fico muito realizado, porque a gente pode ter essa experiência na prática e na parte teórica. Então, a gente já se coloca bem dentro do tema. Bom, o projeto na minha vida acadêmica tem a importância do conhecimento que a gente adquire aqui, que é um pouco além do que a gente tem o conhecimento dentro da sala de aula. Também é o contato com os professores e colegas que estão aqui, que a gente nem sempre é do mesmo nível de semestre, no caso. Também o conhecimento dessa parte nova de energias renováveis, energia eólica, energia solar. E também a parte de prática mesmo, que a gente bota bem a mão na massa mesmo, nessa linguagem assim. A gente bota a mão na massa mesmo, a gente vê, a gente estuda para funcionar, a gente faz funcionar também, a gente produz e faz funcionar o que a gente projeta aqui no projeto. Acho que essa principalmente essa a melhor parte do projeto, é da mão na massa mesmo, é a prática que a gente tem aqui. Voltamos com o Universidade Aberta. Continua comigo nesse segundo bloco o professor do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade de Engenharia e Arquitetura, João Michel Lewandowski. Professor, é a partir desse contexto que o senhor nos contou no bloco anterior, qual é a função e a principal trabalho desenvolvido pelo projeto? Bom, o projeto, como eu falei, ele ainda é novo, né? Então, a gente está tentando se inserir na comunidade para auxiliar as pessoas que têm, por exemplo, a ideia de fazer esse tipo de projeto. Não só isso, a gente também está auxiliando as pessoas para entender, por exemplo, quão importante é colocar uma lâmpada LED dentro de casa, porque muita gente acha que a lâmpada econômica e a lâmpada LED são a mesma coisa, mas há uma diferença muito grande entre elas, principalmente em termos de consumo. Outra linha do nosso projeto é a avaliação que nós estamos fazendo aqui na cidade de Passo Fundo, mais precisamente dentro da nossa universidade, que é verificar a possibilidade de utilizar a energia eólica. Então foi montado em parceria com o engenheiro aqui da universidade um anemômetro para fazer medições de vento para saber se realmente há possibilidade de a gente colocar esse tipo de gerador ou se não há possibilidade. Onde nós temos aqui no Rio Grande do Sul, nós temos geradores de energia eólica, Sim, temos, né? Ainda tem alguns em construção, ainda temos o Osório, que já está funcionando, e outros que agora não recordo o nome, mas a gente tem mais alguns. Na região das praias também tem, né? No nosso litoral. Normalmente o litoral ele tem uma facilidade porque é muita brisa marítima, né? Então o vento é constante nesses locais. Então se torna mais fácil. Inclusive, projetos não aqui no Brasil, mas principalmente fora, temos gerações no meio do mar. Né? Então, basicamente, isso é utilizado em qualquer local que tenha incidência de vento. De vento, mas precisa ser uma rajada de vento potente. Normalmente em torno de 7 metros por segundo para cima, né? Maior que isso, pelo menos. Por quê? Porque abaixo disso a geração fica cara. O investimento não compensa. Você precisaria de um gerador para baixa rotação e ele é mais caro normalmente. Professor, tu comentaste antes que existe uma diferença entre a lâmpada de LED e a lâmpada econômica. Uma das diferenças é o consumo, mas para além do consumo?
Além do consumo, a gente tem hoje a durabilidade da lâmpada LED. Ela é maior do que a lâmpada econômica. Além disso, né, a gente tem a possibilidade muito mais fácil hoje de encontrar esse tipo de lâmpada no mercado. Eu vou fazer uma pergunta boba, mas por que LED? O que é o LED? É que, na verdade, a diferença hoje é que a gente tem muita lâmpada fluorescente, que utiliza vapor do flúor, etc., para fazer a iluminação. O LED é um diodo emissor de luz. Então, ele basicamente, através da dopagem do silício, eu consigo emitir luz a partir disso. E ele é considerado uma energia renovável? Ele é considerado um tipo de iluminação limpa, digamos assim. Por quê? Porque o descarte desse tipo de lâmpada ele é menos agressivo ao ambiente, digamos assim. E hoje existe uma grande taxa de pessoas que passaram a usar a LED, ela já se tornou uma unanimidade, ou pelo menos já predomina o uso da LED em relação à outra? Olha, eu não consigo afirmar 100% isso, mas eu acredito que o povo, a população já está tomando ciência que a LED é muito melhor. Né? Se realmente isso está acontecendo, isso depende muito, porque normalmente o que acontece? Você só compra uma lâmpada quando queima alguma que está dentro de casa, né? E a gente vê ainda que pessoas usam lâmpada incandescente, que nem mais vendidas são. Então eu acho que ainda tem um tempo para que as pessoas comecem a utilizar. É óbvio que há campanhas que basicamente existem informações, né, tanto na internet quanto na mídia, que avisam, né, o pessoal, a população, que realmente existe essa grande vantagem, né? Professor, o projeto não envolve apenas professores, né, e técnicos, também envolve alunos. Qual é o ganho na formação do aluno, já desde o processo de graduação, pesquisar, investigar e trabalhar com as energias renováveis? Bom, os alunos normalmente eles têm algum conhecimento já sobre essa área. Mas quando eles chegam no nosso projeto, eles colocam, né, na mesa, digamos assim, em pauta, o que realmente é possível fazer com esse tipo de energia. E isso prioriza e proporciona a eles um conhecimento que até então, né, não era muito utilizado, mas que a partir de agora vai ser muito focado, né, porque está crescendo muito o uso. A pergunta é, existe um outro caminho que não o da energia renovável? Eu acredito que para a situação que o mundo está hoje, a tendência é utilizar, porque está se esgotando as fontes de energia, né? E essas fontes, apesar de ainda muito caras, elas estão sendo inseridas vagarosamente e isso vai estar tornando elas quase que já vou dizer assim, uma possibilidade de se utilizar. Então é bom porque daqui a uns anos a gente vai ver que praticamente todo mundo vai poder gerar sua própria energia, assim como está se conscientizando a população que lixo pode ser reaproveitado e assim por diante, né? Então esse tipo de conscientização está começando a crescer na população em geral e isso vai permitir que mais adiante seja então uma inserção maior, né, mundialmente falando. Geralmente, quando a gente fala em energia renovável numa casa, por exemplo, a gente pensa, por exemplo, nessa usina, na instalação dos painéis que vão gerar, mas eu continuo ligando os meus equipamentos na tomada, né? Por outro lado, a gente já vê no mercado uma oferta de uma série de produtos, por exemplo, carregador de celular solar, né? Quer dizer, qual é a tendência do crescimento desses produtos e até, claro, indo um pouco mais longe, não é o objetivo do projeto, mas pensando, por exemplo, nos carros, né, nos meios de transporte, em cadeiras de roda, não sei, um conjunto de outros equipamentos que não dependam mais das tomadas e até se libertem dos fios dentro desse processo. Sim, digamos assim, o nicho de mercado hoje é te libertar da tomada, né? Então, por exemplo, ninguém gosta de ficar usando o celular, por exemplo, carregando. E, obviamente, surgiram, então, os carregadores portáteis e, após isso, surgiram, então, os carregadores portáteis solares, né? Obviamente que isso pode ser, basicamente, eu acredito que vai ser uma febre, digamos assim, e que possa até passar. Mas a tendência é utilizar cada vez mais equipamentos que não te prendam à tomada, né? Óbvio que eletrodomésticos sempre vão precisar desse tipo de situação. Porque assim. A quantidade de energia necessária para ele funcionar é muito grande. É uma potência alta normalmente e você não tem por que ficar movimentando, por exemplo, uma geladeira ou outros equipamentos, né? Quanto à utilização em outros equipamentos, a tendência é aumentar. A gente está vendo que o mercado está começando a inserir, por exemplo, carros híbridos, carros elétricos, e normalmente você precisa de alguma maneira recarregar isso, né? E o carro elétrico, ele já por natureza de fabricação, ele já vem com essa proposta da energia renovável ou não? Os primeiros modelos não? Normalmente, quando a gente fala em carro elétrico, a gente já está falando em algo mais limpo, por exemplo, do que usar combustão, né? A gente sabe muito bem que apesar de você ter uma limpeza durante a combustão do combustível, ainda assim a gente polui um pouco o meio ambiente.
Em termos, né, quando a gente utiliza a energia elétrica, a gente está reduzindo esse tipo de poluição. Além disso, a gente tem uma eficiência melhor do sistema elétrico do que um sistema a combustão. Por que uma eficiência melhor, professor? Porque ela utiliza a energia de forma melhor, digamos assim, né? Você não poderia falar mais tecnicamente, mas basicamente que a taxa de utilização entre combustível e energia, a energia é muito melhor aproveitada do que combustível. Isso, consequentemente, sairia mais barato para o proprietário do carro, para o consumidor. Exatamente. Bom, professor, o assunto é muito interessante, mas o Universidade Aberta está se encaminhando para o seu encerramento. Nós agradecemos a sua presença e voltamos numa próxima oportunidade falando dos avanços da instalação do gerador de energia eólica aqui na UPF. Com certeza. Obrigado. Você pode assistir às nossas reportagens em nosso site, nexjor.com.br, e nossos programas na íntegra estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!